Vamos ao frente a frente desta noite com Bruno Gonçalves e Rui Paulo Sousa. PS chega no Jornal à Noite do Now. Boa noite aos dois. Já iremos falar das negociações do Orçamento, pois então, e da nova aposta do Governo na habitação, mas não queria deixar de começar por perguntar ao Rui Paulo Sousa, que presida a Comissão de Inquérito ao caso das Gêmeas Luso-Brasileiras, as razões para avançar com uma queixa judicial contra o advogado da mãe das meninas. Muito boa noite, que é o meu colega de painel, e agradecer o convite para estar aqui. Atenção que não é uma queixa judicial, é uma queixa na ordem dos advogados e junto também ao Presidente da Assembleia da República. Essa queixa, no fundo... Mas que não tem esse valor? Não, porque judicial seria num tribunal e que poderia levar a um processo, grima ou algo desse género. Será o objetivo em última instância? Não é o objetivo. O objetivo é assim, a ordem dos advogados é que tem a capacidade de impor uma advertência ou alguma espécie de castigo, se quiser, ao Dr. Wilson Bicalho, face ao pedido entregue por mim hoje. Teve a ver, no fundo, com a audição em que ele teve no Parlamento, onde, para começar, acabou por faltar ao respeito a alguns deputados da Assembleia da República, e não só aos deputados, também como à comunicação social, fez diversas referências, e até à própria Assembleia da República. Para além disso, ele iniciou a sua audição não dizendo que não iria falar. Portanto, disse que iria falar, pediu para falar durante a introdução, foi os 15 minutos, onde falou do que quis e falou sobre o caso e tudo o que lhe apeteceu dizer. Foi nessa altura, aliás, fez essas referências que estão em questão, fim do qual, ao pretendermos iniciar a audição, foi quando ele disse que realmente tinha um parecer de ordem a dizer que não podia falar. Portanto, se ele não podia falar, também não podia ter falado logo no início. Não era ter falado, no fundo, o que quis. E quando foi na altura de ser questionado, então refugiou-se nesse parecer de ordem. Mas já passaram uns meses desde essa audição? Sim, passaram uns meses, é um férias, facto. Pelo meio, é verdade. É verdade. Mas já passou algum tempo. E posso dizer que já por duas vezes esse caso foi levado à discussão na Comissão e nunca se chegou a uma conclusão e avançar realmente com a queixa. Mas face ao que se passou hoje, em que o Dr. Wilson Bicalho, no fundo, tenta intimidar a Comissão de Inquérito, através de supostos processos que colocou contra a própria Assembleia da República e a CPI, que, aliás, acabei de ouvir uma notícia que, possivelmente, nem o Tribunal vai aceitar. Já declarou-se incompetente precisamente. Sobre isso. Mas isto dá a sensação que é realmente uma tentativa de intimidação e uma tentativa de alguma forma, condicionar os trabalhos da Comissão. E para deixar bem claro que a Comissão não seja condicionada nem pelo Dr. Wilson Bicalho, nem por ninguém, decidi eu próprio, em nome individual, avançar. Mas porquê realmente com essa questão? Porquê que não fez a queixa em nome da Comissão ou da Assembleia da República? Só por um único motivo. Já por duas vezes tentámos essa via e acabou por não haver um consenso de todos os partidos. E para não iniciar novamente uma discussão a esse nível e depois chegarmos no fim à conclusão que não iríamos avançar, eu acho que ainda seria pior uma situação dessas. Portanto, como no fundo deputado presidente da Comissão, resolvi a título individual realmente avançar com essa queixa, no fundo com este objetivo, deixar bem claro, volto a frisar, que a Comissão não se deixa intimidar e, aliás, o que ele pede no processo junto ao Tribunal Administrativo, que é a retirada dos processos entregues através do Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, não só vão continuar no acervo da Comissão, como ainda hoje foi aceito mais processos que, da mesma forma, foram ou vão ser entregues pelo deputado António Rodrigues à Comissão sobre processos que ainda não estavam na Comissão. São semelhantes. Portanto, não só vão ficar aqueles, como ainda acionámos, mais vários processos vão dar entrada. Justiça contra a seguradora. Precisamente. Portanto, que fique bem claro que não nos deixamos condicionar por essas atitudes. E esses documentos serão, à partida, importantes para os trabalhos e para nós acreditamos, da verdade da Comissão? Sim, porque a Comissão entrou, no fundo, por um caminho que tem a ver um pouco com a seguradora, e é nesse caminho que neste momento a Comissão está a elaborar algumas ideias e a tentar expandir essa investigação referente a isso. Daí queremos ouvir a doutora Juliana Drummond e o presidente da AMIL, que é a seguradora. Portanto, há diversas pessoas que temos interesse em ouvir nesse sentido. E estes processos também, no fundo, estão relacionados com este caso da seguradora e se realmente houve aqui realmente algum crime relativamente a medicamentos
equipamentos que acabaram por ser usados ou não, gastos que foram ou não foram efetuados pela seguradora face ao gasto que foi feito pelo Estado português no medicamento aqui. Portanto, isso são questões que gostaríamos de ver respondida e daí esta procura por essa documentação e por ouvir essas pessoas. Não queria transformar isto numa entrevista sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, peço desculpa ao Bruno, mas queria perceber se a questão e se essa procura por respostas vai ser feita no sentido de perceber se o dinheiro que a seguradora não gastou foi depois gasto pelo Estado português. É esse? E se a seguradora, no fundo, tinha essa obrigação no Brasil? Precisamente. Essa é a dúvida e se realmente, face a esse gasto que não aconteceu, se realmente alguém ganhou alguma coisa no meio desse processo. E essa parte aí é que já seria, então, um crime. E a Comissão suspeita de alguém em concreto? Isso aí cabe à Comissão na sua investigação e mais tarde na sua deliberação chegar a uma conclusão sobre isso. Mas mesmo... Falou aí do nome da nora do Presidente. Pronto, esse é um dos nomes que estamos realmente a investigar. Porquê? Porque supostamente ela enviou e-mails onde se identifica como ligada à seguradora. E, portanto, a informação que temos é que ela trabalhava para a seguradora, daí esta questão, e é preciso não esquecer que ela está casada, não há bem a certeza se está casada, ou junto com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o que levanta aqui realmente algumas questões que iremos tentar aprofundar, mas de toda a maneira fica sempre um trabalho feito pelo próprio Ministério Público, porque se não estava a seguir esta via, já tem aqui matéria que se calhar dá para permitir seguir por esta via. Vamos aguardar pelos desenvolvimentos também dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Rui. É assim, é mais que óbvio que já deixámos bem clara a nossa posição e obviamente não estamos a negociar porque as reuniões que têm existido ultimamente têm sido entre o PSD, ou melhor, entre o Governo e o PS, não tem sido entre o Chega. A única coisa que o Chega fez foi ir a uma reunião onde foi dado os números e os dados suficientes para avaliar a questão agora do orçamento. Apenas isso. Mas isso era o túnel de conversação. Quando Pedro Nuno perguntou os números, era um túnel de conversação. Quando o Chega se senta à mesa para saber os números, foi apenas isso. E foi apenas isso. Mas então é um túnel de conversação. Não houve qualquer. Um túnel de conversação à mesa, ainda é pior. E atenção que é assim. Nós deixámos bastante claro desde o início que queríamos realmente chegar a um acordo de orçamento. Isso foi dito desde o início até logo antes e após as eleições. O PSD tem-se recusado, e o Governo ao longo deste tempo, a qualquer acordo, seja sobre o que fosse, seja de governação, inclusive do orçamento. Portanto, a nossa posição foi coerente. Mostramos disponibilidade. A recusa foi constante. Chegamos a uma altura onde não vale a pena continuarmos a insistir num acordo que não há o mínimo interesse do PSD ou do Governo em viabilizar ou sequer discutir. Estamos de acordo. Estamos de acordo que o PSD não tem qualquer interesse em aprovar este orçamento. Se o Governo quisesse realmente negociar, seja com o Chega, ou até boa fé com o PS, tinha outra atitude. Agora, realmente, o Governo não quer negociar. Connosco não quer, de certeza. Com o PS, não sei. O PS é que sabe, e também o PS é que sabe, se lhe interessa viabilizar o orçamento ou não. O PS interessa sempre, primeiro, fazer valer o seu programa, segundo, fazer valer o interesse dos portugueses. Sim, e, portanto, nós podemos todos fazer valer na discussão ponto a ponto do orçamento. Não, porque eu acho que a forma é tão interessante quanto o conteúdo. Quando Pedro Nuno pediu, simplesmente, os números do orçamento, ou da execução orçamental, para saber em que estado estava o país, para podermos negociar um orçamento. Ora, acabou o Chega por fazer o mesmo, sentar-se à mesa para saber os números. Acho que houve Imaginemos que o Partido Socialista fizesse o mesmo. Negociações entre o Governo e o PS do propriamente entre o Governo. Vamos esperar que o Governo marque também a próxima ronda negocial com os partidos, para ver se todos aparecem, se algum ficará ou não de fora e se, sobretudo, os líderes partidários vão estar presentes. Bruno, Rui, muito obrigado por estarem connosco. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente.